Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu vou falar, é um vídeo bem rápido, eu vou falar sobre as conversões otimizadas no Google Analytics, tá? Muitos anunciantes vêm recebendo e-mails com a Google pedindo para ativar ou implantar as conversões otimizadas do Google Analytics e às vezes fica um pouco confuso, né? O que é isso, tá? Então, para a gente começar, vamos explicar rapidinho aqui, né? Mais ou menos no início desse ano, a a Google soltou uma nota das conversões otimizadas para o Google Analytics. Quando a gente fala de conversão otimizada, pessoal, nada mais é do que dados do usuário, tá? Então a gente tem um evento qualquer, né? E nesse evento a gente tem parâmetros, por exemplo, no e-commerce a gente tem parâmetros de valor, quais são os produtos daquele evento e por aí vai. Mas a gente pode também mandar dado do usuário, tá? É, Às vezes, né, alguém que já trabalha com Google Tag Manager ou mais um tempinho pode ter uma dúvida o seguinte, ora, mas eu já colocava esses parâmetros de dado de usuário na minha tag do GA4. Sim, né, a gente tinha o First Party Collection e depois a gente colocava como parâmetro do evento as chavezinhas de user underline data, né? O que a gente precisa entender é que esse tipo de setup, esse setup anterior, né, a essa mudança da Google, do Google Analytics, que impacta na GTag também, é, que quando nós colocávamos esses dados de usuário daquele jeitinho, a gente não estava mandando isso para o Google Analytics. A gente estava, na verdade, utilizando as tags web do Google Analytics para transportar informação para o nosso servidor. Para fazer, por exemplo, a API do Facebook, TikTok, o próprio Google Ads e por aí vai, tá? Então, esse esquema ele funcionava simplesmente como um transporte da informação do usuário da web para o seu container do servidor. Não necessariamente ia realmente esses dados de usuário iam para o Google Analytics. Bom, a Google agora ela tem o lugar certo, o campo devido e o Google Analytics está recebendo essa informação também. Por quê? Já é um preparativo, vamos dizer assim, tá? Da Google para o futuro, que eles sempre adiam, né? Mas o futuro bloqueio de cookie terceiro no Google Chrome, né? Isso já acontece em vários navegadores, mas um belo dia também vai acontecer no Chrome. E em linhas gerais, o que a Google indica para gente, por exemplo, nesse artigo que está aberto aqui do GA, é que enviar os dados do usuário em linhas gerais, vai auxiliar a indexação desse usuário, né, em cross-device, vai melhorar a medição dos seus relatórios do GA e por aí vai. Tá? Então, basicamente, é a gente auxiliar também ao Google Analytics, né, de quem é aquele usuário. Beleza? Eles vão perder a capacidade de indexar esses usuários como era antigamente. Bom, o artigo está aqui, né? Tem um pequeno pontozinho aqui que é bem interessante, né? Que em outros vídeos, etc., eu venho falando também. ah, que é isso aqui, tá, pessoal? Conversões otimizadas do Ads e o Analytics, tá? Elas ainda não são equiparadas, elas ainda não são iguais. Como assim, Luiz? Bom, vamos lá. A gente tem tags, eventos, etc., que a gente manda direto para o Google Analytics. E agora a gente pode mandar com dado de usuário. E a gente tem as do Google Ads, conversão, remarketing. Tá? O que a Google está indicando aqui, ó, especificamente aqui, ó, não funciona para conversões importadas do Analytics. O que ela está falando para a gente, pessoal? Dentro do Google Ads, quando nós vinculamos uma conta do Analytics a um Google Ads, a gente consegue puxar conversões dentro do Google Ads com base em conversões, eventos, né? Agora o nome é eventos principais, Key Events, do GA4 para dentro do nosso Google Ads, ok? E aí o que a Google está indicando é que se você envia dados de usuário para essa
para esse evento do Google Analytics, ao utilizar ele como uma conversão dentro do Google Ads, essas informações não vão para lá. Os dados de usuário não vão ser importados, vamos dizer assim como o montante de conversão, para dentro do Google Ads, ok? Ou seja, se o seu objetivo é mídia, Google Ads, ter conversões mais precisas, né, e consequentemente baixar o ROI, aumentar o ROI, né, e abaixar o custo de aquisição dos seus anúncios no Google Ads, você ainda, como sempre foi, tá? Precisa fazer as tags diretamente para o Google Ads, remarketing e conversão, tá? Importar essas conversões do Analytics para o Ads, por mais que você envie dados de usuário para o Analytics, ainda não funciona a título de mídia, a título de conversão importada dentro do Google Ads. Beleza? Vamos lá, então, o que a gente precisa? A gente vai ter um setup muito simples dentro do nosso Google Analytics, tá? E aí a gente vai ter também duas grandes possibilidades, né? A primeira é deixar a coleta automática e ver se funciona, né? A segunda é fazer ela manualmente, que obviamente é o que eu indico, porque você vai ter garantia de que está funcionando. Beleza? Vamos para o GA? Então vamos lá. Deixei aberto aqui o GA. Aqui no GA, a gente vai em administrador e a gente vai ter que conferir duas coisinhas aqui bem simples, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, fica na seção aqui, ó, coleta de dados, beleza? A gente vem em coleta de dados, aqui dentro do menu coleta de dados, tá? E aqui embaixo, a gente vai ter isso aqui, ó, coleta de dados fornecidos pelo usuário. Beleza? O que a gente faz isso aqui? Ativa. A gente vai marcar isso daqui. Colete dados fornecidos pelo usuário detectados automaticamente, tá? Aqui a Google vou dar uma explicação sobre isso daqui. Mas em linhas gerais, pessoal, se você tem o seu GA4 instalado, né, pela sua tag do Google no seu site, a própria tag do Google, depois que você ativa isso daqui, ela tem capacidade, dependendo de como está o seu site, de já identificar esses dados de usuário sozinha, tá? Exemplo, vamos supor que você tem um formulário e esse formulário tem um input, né? Que é o nome do atributo ali, daquele campo, e vamos supor que é e-mail, vem como e-mail. Certinho, ID do campo e-mail, ou ID do campo phone number. A própria GTEC já vai ver isso, beleza? Agora, ou no data layer também, tá? Funciona, se você tiver um data layer muito organizado e já com a chave de dados de usuário ali, ela vai pegar sozinha. Por outro lado, nem tudo são flores e muitas vezes não funciona, né? Muitas vezes aquele elemento, apesar do e-mail estar ali, a tag do Google não vai conseguir reconhecer porque ele não tem um name, ele não tem um ID que vai indicar, né, para sua tag do Google que ali é um campo do e-mail, tá? Então, novamente, o bom é fazer manual para que você tenha a garantia de que você está mandando. Show? Então aqui é ativar, a gente marca a coleta de dados, por mais que a gente mande manual, não tem problema, tá? E aí, ativamos aqui. A gente tem mais uma coisinha que a gente precisa ver aqui, que é em fluxo de dados. Você vai entrar no seu fluxo de dados, né? Seu fluxo de dados web. Vai vir aqui embaixo. Definir as configurações da tag. Beleza? E aí a gente vai ter aqui, ó, permitir recursos de dados fornecidos pelo usuário. Então a gente clica aqui. E aqui já está marcadinho. É desse jeitinho que a gente precisa. Ok? Se não tiver, você vai marcar. Beleza? Então dentro do GA, você vai olhar esses dois campozinhos. Beleza? E, a princípio, tá ok. E aí agora a gente vai ter o cenário realmente ou de deixar o Google tentar achar, né, esses dados de usuário sozinhos ou fazer manualmente. Beleza?
Quando a gente fala de fazer manualmente, né, a gente está falando de quê? De Google Tag Manager. Então vamos lá, vou explicar aqui para vocês. Deixei até do jeito que está aqui. Eu entrei aqui, ó. Por exemplo, peguei um evento aqui, ó. Um evento do Google Analytics 4, o evento de Generate Lead. Vamos clicar para a gente poder editar eles. E aqui que eu quero mostrar uma coisinha para vocês, que era o que eu tinha falado bem no início agora do vídeo. Se a gente der uma olhada nesses parâmetros, especificamente esse carinha aqui, ó, First Party Collection, e esses parâmetros de dados de usuário é exatamente aquele jeitinho antigo que a gente utilizava antes, era aquele jeitinho que a gente utilizava a tag do GA4 única exclusivamente para poder mandar dado para o servidor. Desse jeito que está aqui, não, por mais que você mande, por mais que o dado esteja, por exemplo, formatado, né, não vai ser reconhecido, tá, como dado de usuário atualmente para o GA4, beleza? Vai chegar no seu servidor bonito e tal, não tem problema nenhum, mas não vai contar como as conversões otimizadas do Google Analytics. Show? Então o que a gente precisa fazer, tá? Seja se você já tem um setup desse daqui, seja se você não tem nenhum, tá? Agora, já tem um tempo isso, a gente tem o lugar certo e devido para poder colocar esses dados de usuário e é aqui que vai indicar Include User Provided Data from your website. Quando a gente marca isso daqui, ele vai pedir para a gente uma variável de dados do usuário que a Google também já deixou um modelo para a gente de variável, né, de dado de usuário. Então a gente clica aqui em nova variável e ele vai já criar essa variável de dados de usuário para a gente. Pode ir direto em variáveis criar também, tanto faz, né? Ela fica aqui, ó. Vou fechar aqui para poder mostrar para vocês. Então aqui em variáveis. Por exemplo, criando uma nova na mão, né? E o tipo dela aqui, acho que parece aqui, ó. Dados fornecidos pelo usuário. É a mesma coisa que a gente estava vendo lá, tá? Então, como eu já estou aqui, vou clicar aqui. E ele vai ter o automático, tá? E vai ter também manual. Se a gente põe automático, ele vai fazer, basicamente, vai tentar se virar sozinho, tá? O que eu recomendo, vamos fazer manual, capturar os dados, etc. Eu já tenho os dados aqui, pelo menos daquele evento de lead, tá? Já criei as variáveis deles. Então, vamos lá. Eu tenho um e-mail e telefone. O telefone, né, ele tem formatos diferentes, né, pessoal, para Facebook e para o Google. Então, eu vou colocar o do Google, que é o meu ambiente. Os demais dados eu não tenho, né, não vou preencher aqui. E aqui, vamos dar o nome dela, User Provided Data. Beleza? O nome você pode pôr o que você quiser, né? Bom, e agora na tag do GA4, vou vir na tag de qualquer evento, tá, pessoal? Mas eu vou usar aqui do Generate Lead. E aí, no meu caso, eu vou marcar para incluir e eu vou agora puxar a variável que eu acabei de fazer. Simples assim, tá? O que acontece aqui é que, como eu coloquei aqui, eu também tenho esse esqueminha aqui, né, um pouco mais antigo, para que eu não tenha duas chaves de dado de usuário ou que crie conflito nisso, eu vou removê-las, tá? Então a gente pode tirar sem problema nenhum o First Party Collection e a gente pode tirar também de direto do parâmetro do evento, deixar no lugar correto dos dados do usuário agora, todas essas chaves aqui. Então é User Data, Phone, First Name e Last Name. Vou deixar apenas o Event ID, tá? Que não tem impacto nisso. Beleza? Então, a gente coloca aqui dados do usuário, bonitinho. Vamos salvar isso daqui. Show de bola. Por exemplo, eu tenho um Page View aqui também, tá? Page View, a mesma lógica, tá? Se eu quisesse mandar dados de usuário, marcaria aqui, colocaria, puxaria a mesma variável ou não, né? Dependendo de quando vai estar o dado do usuário. Mas para o vídeo não ficar muito grande, vamos focar só aqui no evento do Generate Lead.
E aí vou mostrar aqui para vocês. Vamos testar? Então vamos aqui no visualizar. Deixa eu abrir o meu container servidor também, o debug dele, para que vocês possam ver, né? Porque aqui, se eu não me engano, essa implantação está apontada para servidor. Deixa eu ver. Não. Tá não, ela tá só web. Então, whatever. Vamos lá. Beleza, tô aqui no nosso site, né? E o que me importa aqui é vamos gerar um lead. A gente tem aqui, né, o evento de form submit. Ele disparou o generate lead. E se eu der uma olhada aqui na chavezinha de user data, eu tenho o e-mail e eu tenho o telefone bonitinho dentro da parâmetro, na verdade, né? O GA4 criou uma chave de parâmetros novos, que são essas de dados do usuário, e tá aí, né? Formatadinho, bonitinho. Ah, telefone é desse jeitinho para o Google, tá, pessoal? É mais na frente, 55, que é o código do país, DDD, sem espaços, sem traço, sem nada. Então, se da onde você está coletando ou da forma que ele está chegando não está formatado corretamente, você precisa formatar. Beleza? É muito simples. O GA está pedindo isso para se antecipar, como eu falei, né? O importante é ainda entender que conversões do GA4, por mais que você mande os dados de usuário para elas, no momento que você importa e usa elas no Google Ads, que elas não vão levar esses dados de usuário, então continue fazendo o Google Ads diretamente para ele, tá? Com um objetivo de performance. E a outra coisa que aqui, né, dentro do Google Tag Manager, que é importante para que dê tudo certo e chegue esses dados certinhos para você no GA4, é que caso, como eu mostrei, você tenha o setup antigo de como a gente trabalhava e mandava dado de usuário na tag do GA4 para o servidor, fosse Party Collection e os demais dados, remove eles, cria a sua variável no modelinho da Google de User Provided Data, que são os dados fornecidos pelo usuário, vincula nas suas tags de eventos do GA4 e testa, que foi o que fizemos aqui. É isso. E essas são as conversões otimizadas do GA4. Duas chavezinhas que precisam ser analisadas dentro do GA e depois é a forma e o método de implantação que você pode deixar automático, dependendo do seu setup, ou você pode fazer manualmente pelo Google Tag Manager, como eu fiz aqui. Beleza? Então é isso e vamos para a próxima.